Boa tarde, galera. Vamos dar mais uma conversadinha hoje, né? O assunto hoje basicamente é matemática, mas sob que ponto de vista matemática, né? Bom, como sempre, qual é a origem do papo? Tem a ver com escola, né? Começou a conversa lá, né, uma conversa acadêmica lá, a clássica conversa acadêmica, onde os professores discutiam se era possível ou não quantificar alunos depois das avaliações e todas aquelas implicações que quem convive no magistério sabe bem, né, se pode ou não quantificar. Mas, como era uma pleiade de pensadores ali na área educacional, um colega, professor da área das exatas, entre brincando e falando sério, disse: os números não mentem, professor Amilcar, os números não mentem. Então, havendo números, não há mentiras. A discussão prolongou-se, mas eu preferi fazer uma fala mais tranquila aqui entre eu e vocês que me assistem, no silêncio do meu escritório, num monólogo, né? Porque a conversa foi longe. Mas o que eu pensei sobre o tema? Primeiro, sobre a verdade da matemática, sobre a exatidão da matemática. Fiquei imaginando que se eu tivesse dotes para fazer roupas e fosse fazer uma roupa para mim, eu faria uma roupa perfeita para mim. Provavelmente ela teria as minhas medidas, desde que eu acertasse as medidas, teria o meu gosto, teria o meu jeito de fazer. Portanto, eu diria: essa roupa é perfeita para mim, para o que eu quero e dentro dos meus limites de conhecimento, dentro de todos os meus limites possíveis, ela é perfeita, porque eu fiz para mim, né? E a perfeição estaria justamente nisso, feito sob a minha ótica. E eu fico pensando na matemática. A matemática, ela é, abre aspas, perfeita e verdadeira, sob o ponto de vista que ela é perfeitamente humana e verdadeiramente humana. Ela foi feita para os olhos humanos. Ela foi feita por mente humana e para a mente humana. Ela foi feita dentro de uma lógica racional humana para servir a uma lógica racional humana. Então, quando eu falo que ela é exata ou ela é perfeita, ela é exatamente humana e perfeitamente humana. Talvez um alien, alguém de outro lugar, de outro planeta, tenha lá um instrumento de interpretação de mundo superior à matemática. Porque a matemática é um instrumento de avaliação e de interpretação de mundo, criado por humanos racionais e dentro das capacidades da lógica humana racional, dentro das capacidades humanas de produzir instrumentos para ampliar a sua própria lógica, porém construído para humanos. Este óculos, ele é perfeitamente bom para mim, porque eu o fiz, ou melhor, mandei fazer, né, de acordo com as minhas necessidades e as minhas possibilidades de visão. Não é bom para nenhum outro ser do planeta, porque ele é bom para mim. A matemática é essa, dentro de todas as possibilidades do universo, se há vida em outros planetas, né, a verdade é que a matemática é boa para os humanos e para uma lógica humana. Mas uma lógica, não toda a lógica possível humana, mas especificamente uma lógica racional humana. Portanto, sob o ponto de vista humano, ela é perfeita porque é perfeitamente humana. Espero ter sido claro, ela é feita sob medida para a mente humana. Agora, de alguma forma difícil, não tão difícil assim de compreender, eu ia dizer difícil, né? Mas de uma maneira fácil de compreender, um instrumento virou Deus
da interpretação do mundo. Ou seja, um instrumento matemático virou uma maneira de ver o mundo. Nós nos tornamos escravos desta visão lógica matemática, a ponto do meu colega brincando e dizer: os números não mentem, os números são a verdade. Né? Não há nada fora daquilo que é quantificável. Né? E quando eu digo matemática, evidentemente que não é apenas a ciência matemática, mas tudo que a matemática representa, toda a lógica binária, toda aquela lógica cartesiana, né, bionívoco, tudo encaixado da matemática. Eu quero dizer, quando eu digo matemática, tudo isso. E aí nós, habituados a esta reflexão, e habituando os nossos alunos, e os nossos filhos, e os nossos iguais a esta reflexão, acabamos perdendo toda a capacidade de reflexão sobre aquilo que não cabe nessa lógica binária. Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte questão. Eu estou apaixonado. Qual é a lógica matemática que caberá aí? Como eu vou me decidir? Uma questão ética. Uma questão ética. Uma questão de certo e errado, que tem a ver com vida e morte, por exemplo. Como tomar uma decisão sobre as bases bionívocas da matemática quantificável? Como decidir? Quando eu digo assim, não, o aluno X não atingiu a média, portanto ele vai ser desqualificado para a série seguinte. Isso é uma interpretação. Isso é uma interpretação. Nós estamos interpretando as possibilidades de avançar na série pelos olhos quantificáveis. Não atingiu X, não passa. Ah, professor, mas é só isso? Não, é muito mais do que isso. Pensem como a matemática é apenas uma visão de mundo. A verdadeira decisão está atrás dos meus óculos. Em relação ao óculos, a decisão está aqui. É apenas um instrumento. O brabo é se eu acreditar que isto é a verdade e medir o mundo por aqui. A matemática é meus óculos. Eu que tenho que decidir. Quer um bom exemplo? Eu sei que aumentar a produtividade no planeta aumenta a produtividade, aumenta a saúde, aumenta a longevidade. A matemática me diz, não há planeta para isso. A lógica, quantificando, percebe-se, do jeito que está, não dá. Produz-se muito, longevidade, produtividade, poluição, aumenta, não há planeta, vai acabar o planeta. Mas, curiosamente, nós continuamos produzindo, poluindo, e não teremos planeta. Ou seja, os números não mentem, buenas, pode até não mentir, mas o que me interessa? A decisão de destruir o mundo já está tomada. Independente do que aconteceu, eu vou produzir, até explodir. Quer dizer, estou exagerando, porque agora, lógico, a destruição está tão perto que a gente está começando a mexer, a discutir com esses números, a mexer com os números. Portanto, como nós vamos decidir se as pessoas que estão fugindo das guerras estão vindo para a Europa, deverão ser aceitas pelos países ou não? Se isso pode ser quantificável, há menos empregos, cada vez menos, e mais gente chegando, bom, pela lógica, não podemos aceitar esse povo porque não há empregos. Mas nós podemos interpretar assim? Então, por que os nossos jovens estão tomando decisões tão erradas? Por que os nossos jovens estão com dificuldade de aceitar critérios morais ou critérios éticos? Porque estão acostumados a quantificar, e aquilo que não é quantificável, eles não sabem o que fazer com o que não é quantificável, porque são outros valores envolvidos. Aí eu não saúde.
E quando tu fala em saúde sem remuneração, eles ficam perdidos. Mas não é só isso, pode ser qualquer profissão, qualquer atividade humana em que eu tiro os números, eles ficam perdidos. A tal ponto que eles me dizem, na minha convivência com os jovens, professora Milka, eles me dizem, se houvesse a possibilidade de um socialismo, imaginando um socialismo de salários iguais ou de nenhum salário, por que nós trabalharíamos? Por que trabalhar? Por que produzir? Percebem? Se eu tiro a lógica quantitativa, nem produzir eu posso. Será verdade isso? Será que eu não posso produzir uma obra de arte? Será que eu não posso salvar alguém? A não ser que tenha uma lógica quantitativa atrás? Por trás? Bom, era essa angústia que eu queria trazer. E a minha aposta que os dilemas morais e éticos que nós enfrentamos estão acontecendo justamente pela nossa incapacidade de lidarmos com aquilo que não tem cifras ou que não tem números para quantificar. O inquantificável é o problema, não o quantificável. Afinal, vida humana não tem preço, amor não tem preço, fraternidade não tem preço e planeta não tem preço. Como lidar com tudo isso? Né? É aí que nós temos que trabalhar com a nossa juventude. Vamos ensiná-los a trabalhar nos espaços intelectuais em que não seja facilmente quantificável. Não quero eliminar o quantificável. Evidentemente, eu não quero eliminar a física, a química, a matemática. Eu não quero isso. O que eu quero é apenas deixar claro que as coisas quantificáveis são apenas um óculos. Quem deve decidir é o ser humano. E nem tudo cabe no óculos do quantificável. Eu até diria que melhor é apostarmos no inquantificável, naquilo que não tem preço, como o amor, o carinho, a vida, enfim, tudo aquilo que eu vinha citando agora há pouco. Um abraço e muita reflexão naquilo que é inquantificável. Um abraço.